Eu sou advogada formada, mas nunca trabalhei com direito. Desenvolvi uma carreira em gestão de processos e fiz isso profissionalmente por 20 anos. Só que em 2013 eu fui convidada para trabalhar no Projeto Olímpico. E quando eu comecei a trabalhar nesse evento em particular, eu consegui identificar que tinha uma desconexão muito grande entre a área de gestão e a parte da produção. Ou seja, e aí o que acontece? Veio a pandemia. Eu trabalho com consultoria de gestão. E se você não consegue pagar o salário do seu empregado, você não vai gastar dinheiro em consultoria. Então, eu tive que me reinventar e pude desenvolver um trabalho junto a associações de classe. Isso foi muito interessante, por quê? Porque o setor de eventos, entretenimento e turismo foi o único setor que eu diria que parou 98%. 2 anos trabalhando com associações de classe, eu me envolvi e fiz muita consultoria gratuita para grupos que precisavam de um apoio durante a pandemia. O setor de eventos é um setor que é composto de, no mínimo, 640 mil empresas, desde uma microempresa, ou seja, um pequeno produtor, até uma empresa como Rock in Rio. Esse setor ele tem um faturamento de 314 bilhões ano. Ele gera em volta de 3,5 milhões de empregos. Como é que o setor, com esses números, não tem representatividade? Deixa eu ver se eu consigo verificar. Por que o setor de eventos não tinha uma representatividade junto aos poderes públicos? Na hora que eu falo de representatividade, naturalmente a gente tende a sempre pensar em grupos ou minorias, né? Pessoas negras, mulheres, pessoas mais desassistidas. Mas, se você olhar essa definição, você vai ver que a representatividade é a expressão dos interesses de um grupo, seja ele qual for. E quando você não tem uma representatividade, você perde a capacidade de discutir e mudar a realidade na qual você se insere. Antes da pandemia, você tinha várias organizações empresariais, né, que trabalhavam de uma forma separada. Não tinha e ainda não tem organizações dos produtores de eventos, por exemplo. Chegou o nosso amigo, coronavírus. O que aconteceu durante a pandemia? As pessoas começaram a se organizar. E nessa organização começaram a ser criadas legislações para auxiliar e apoiar o setor. Então, o que isso mostrou? Que se você juntasse as contas, você conseguia chegar e pressionar o poder público de uma forma que você criasse as leis. Se a gente olhasse um pouquinho agora para os nossos produtores, o Salve Produção ele foi um coletivo que foi criado justamente nessa época. E eu conheço muito bem porque essa foi uma das organizações que eu fiz consultoria gratuita de gestão. E essa organização, ela eventualmente se transformou numa nova organização que eu tive muito orgulho de ajudar a criar, que se chama AMP, que é a Associação Nacional dos Produtores de Eventos, que representa exatamente essa classe de pessoas que não tinha nenhuma representatividade nessa época. Bom, eleições 2022, nem vou entrar nesse mérito, nessa discussão, mas o fato é que o Lula ganhando, a gente ganha um fôlego no cuidado, digamos assim, ao setor de eventos. Sim, olhando as propostas dele, muito genericamente, eu identifiquei esses 4 compromissos. Reestruturação da cadeia produtiva. Vamos entender o que isso significa na prática quando o governo começar. Qualificação dos jovens, fundamental. A gente tratou dos grandes gaps de qualificação durante as várias apresentações aqui, e eu acho que começar a qualificação técnica do jovem, você começa a criar certas competências que ele vai precisar para o ambiente de trabalho. Estímulo à indústria de turismo. Ótimo saber disso, vamos entender o que isso significa em termos de investimentos. E o compromisso com direitos humanos, que é a inclusão, enfim, mesmo sendo um governo primariamente do lado esquerdo do espectro, não ficou muito claro, ao menos para mim, exatamente o que vai acontecer em termos de desenvolvimento de políticas públicas para o nosso setor. O que são os nossos desafios para o futuro? Primeiro é o entendimento de que o setor de eventos ele é um ecossistema de empresas que trabalham juntas.
E não são só os produtores de eventos. Você tem todas as empresas prestadoras de serviço, você tem os advogados, você tem os contadores, você tem os administradores, ou seja, existe todo um leque de empresas que precisam trabalhar juntas. Então, qualquer política pública para o setor de eventos, ele tem que levar em consideração esta complexidade. O produtor de eventos, pessoa física, ele tem uma necessidade. A produtora de eventos, CNPJ, ela tem outra necessidade. O músico, que faz parte desse ecossistema do evento, ele tem uma terceira necessidade. E, infelizmente, as políticas públicas para esse setor, elas deixam de levar em consideração essas complexidades. E isso se dá por uma razão muito simples. A gente não elege políticos ou legisladores do setor. Então, se você for olhar o Congresso Nacional, hoje em dia, na Câmara dos Deputados, existem pouquíssimos, mas pouquíssimos deputados que entendem. Essas são as pessoas que fazem as leis, que regem as nossas vidas. Como é que o camarada vai fazer uma lei para o setor de eventos se ele não entende aquela complexidade que eu mostrei para vocês do ecossistema? Só para mostrar para vocês o tamanho do pepino, em abril de 2022, ou seja, 6 meses atrás, existiam mais ou menos 137 projetos de lei relacionados ao setor. Vocês sabiam disso? 137 projetos de lei estão sendo discutidos por pessoas que não necessariamente entendem o setor e que estão tramitando no Congresso. Dessas 137 leis, a gente tem temáticas, né? Mas alguns temas que são extremamente relevantes, mas que, se olhados em separado, se tornam extremamente complexos. Vou dar um exemplo para vocês. Lei de direitos autorais. Toda vez que toca uma música, o compositor da música e o cantor, né, tem direito a receber uma remuneração. Afinal de contas, você está usando o patrimônio dele. Existem 3, se eu me lembro corretamente, projetos de leis que falam sobre isenção de pagamento de direitos autorais em quarto de hotel. Se você olhar o setor como um todo, setor de turismo, isso parece super relevante. Mas e se você olhar o lado músico, que também faz parte desse ecossistema? Então, essas leis elas têm que ser feitas com muito cuidado, porque uma lei que adianta o lado de uma pessoa, ela complica o lado da outra. E esse olhar ele não existe hoje. Outra lei que é extremamente controversa é a lei da meia entrada, por exemplo. A lei da meia entrada ela é absolutamente necessária e relevante num país pobre como o Brasil. Só que do jeito que ela é formatada, o ônus dessa lei está totalmente em cima do produtor de eventos. Então, está se dando um benefício, que é um benefício fundamental, só que você está colocando o ônus disso na mão de quem produz o evento. Então, se você começa a dar uma série de meias entradas para uma série de grupos de pessoas, não há evento que feche, financeiramente falando, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por que uma discussão com relação a esse assunto não pode ser possível com os produtores ou com o setor de eventos e turismo? E a única forma de mudar isso é começar a ter um envolvimento maior do setor na elaboração dessas leis. Elegendo deputados, elegendo vereadores, elegendo deputados estaduais, participando das comissões com o executivo. Outro desafio que a gente vai ter é toda essa união, toda essa vamos juntos, vamos lutar juntos. Isso aqui tem que permanecer agora que os eventos voltaram ao normal. E isso vai ser o mais complicado, porque quando você está numa crise, você se junta e consegue resultado, tudo muito bem. Mas quando a crise acaba, o mundo volta a ser o que ele era antes. Então, a minha esperança é que todas essas organizações que se juntaram, que conseguiram mudar leis para ajudar o setor, que elas permaneçam trabalhando conjuntamente. Tem uma regra que eu aprendi durante as eleições, eu aprendi muita coisa durante as eleições. Uma delas foi, ganha em política quem grita mais alto. E eu acho que isso tem a ver com a falta de organização que a gente tem como setor para gritar e fazer com que as coisas aconteçam. Então, para finalizar, a tendência é que a gente use aquele jargão, né, que juntos somos mais fortes.
mas coordenados somos mais fortes, na minha humilde opinião. Muito obrigada, gente.